Amém. 1 Pedro 4:12 diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém. Pedro, para quem Pedro está escrevendo essas cartas, querendo exortar, querendo animar, né? Pedro não está deixando uma doutrina, aqui não é carta de doutrina, não é pontos de mandamentos, porque, como sempre falamos, Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, seja lá quem for, não tem autoridade para dar mandamentos para a igreja somente pode receber mandamentos diretamente da boca do Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundador da igreja, é ele que cita a lei para a mesma. Infelizmente, tem pessoas se fundamentando nos escritos de Paulo, Pedro, e estão criando horrores dentro da igreja, né? Porque se baseiam em fatos de ensinos, conselhos e exortações que os apóstolos deram. Então, Pedro aqui também, ele está dando uma animada, porque as cartas de Pedro, elas são escritas aos judeus da dispersão. O que é isso? São aqueles judeus que se transformaram em cristãos e ali, habitando em Roma, veio uma perseguição implacável sobre eles. Quando degolaram, arrancaram a cabeça de Tiago pela espada, depois vários irmãos foram jogados nas arenas, aconteceu horrores, e Pedro está escrevendo a esses judeus que se transformaram em cristãos e que tinham que fugir para não serem mortos. Deus também usou o episódio porque com a fuga deles o evangelho tomou um pulso violento, porque por onde eles passavam eles deixavam um bom perfume de Jesus Cristo, porque eram aqueles que tinham se convertido não para buscar os bens da terra, mas realmente para fazerem a vontade de Deus. Então não importava, por onde eles passassem, eles iam continuar proclamando, porque estavam dispostos e predispostos a ir com Jesus Cristo até a morte. Aí Pedro está escrevendo tanto a primeira quanto a segunda carta, animando esses irmãos que estavam em fuga, se reunindo em lugares difíceis, etc, etc. E ele diz no verso 12: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, essa luta, essa fuga, nada disso é estranho. Por que não é estranho? Porque o representante da nossa fé padeceu tudo isso. Se nós entramos numa causa que ele foi perseguido, que ele foi caluniado, que ele foi difamado, que ele foi injustiçado, tudo, então o que nós esperamos? Nós temos que esperar a mesma coisa: a calúnia, a injúria, a infâmia, a injustiça. Ele é o exemplo da nossa fé. Como nós queremos algo diferente do que ele tem, se ele é o representante máximo da nossa causa? Ele é o cabeça da igreja.
Se nele, nessa terra, colocaram uma coroa de espinho e deram chicotadas, então, queridos, ele está escrevendo: não estranhe a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se isso fosse uma coisa estranha. Não é coisa estranha isso que está acontecendo. Vocês têm que permanecer firmes, inabaláveis, vocês têm que ser constantes. E ele diz: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ele está falando, olha, em outras palavras, ele é um exemplo. Então vocês se alegrem nisso. Vocês estão sendo o quê? Participantes. Estão participando das mesmas coisas que Cristo. Ele veio a este mundo, não foi para isto? Para sofrer, ser zombado, escarnecido, difamado. Então vocês estão exatamente no caminho. É isso mesmo que tem que acontecer. Ele está animando os irmãos, animando. Essa é a intenção de Pedro, animar aqueles que estavam sendo perseguidos. E ele diz assim: vocês estão nada mais, nada menos que sendo participantes da mesma glória que recaiu sobre Cristo. E ele diz assim na segunda parte do versículo: para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ele está dizendo, em outras palavras, como Paulo escreve, né? A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. É isso que Pedro está dizendo, na mesma visão. Ele está dizendo, irmão, vem luta, vem prova, isso não é estranho. O representante, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, ele sofreu isso, ele padeceu isso. Então é o que vai acontecer com vocês. Está tudo certo. Amém, irmão? Está tudo certo quando te caluniarem. Está tudo certo quando te maldizerem. Está tudo certo quando te amaldiçoarem. Tem pastores me amaldiçoando. Imagina, né? Como diz o ditado popular: nunca vi praga de urubu pegar em águia. Eu nunca vi isso. Eles falam do que não sabem e se dizem pastores. Por que eles não fazem o que a Bíblia diz? Por que eles não entram no quarto dele, fecha a porta e fala com Deus? Se Deus mandar me amaldiçoar, me amaldiçoa. Se Deus me mandar me matar, me mata. Eles estão em pior pecado do que o ímpio, do que o satanista. Porque eles dizem que tem o Espírito Santo, que tem a palavra, mas não entra no quarto para orar e perguntar a meu respeito. Não é a maldição deles que vai me parar. Se as armas dos traficantes não conseguiram até hoje, se as leis do governo não me param, será que é a maldição deles que vai me parar? Só se eu não estivesse na direção daquele que era, que é e que há de vir. Só assim. Então, meu irmão, deixa te caluniar, deixa te difamar. Agora deixa eu te dizer uma coisa. De quem esse povo está fugindo, né? Esses judeus da dispersão. Você vai dizer assim: a Roma estava numa perseguição implacável, não é? Eu vou te dizer por que Roma matava crente. Você sabe? Você já leu a história da igreja? Roma matava crente para agradar os judeus. É para isso. Para que os judeus não se rebelassem, aqueles governadores, aqueles imperadores ali, e eles pudessem governar a terra da Judéia em paz, e Roma não tirar eles do seu cargo. Então, os líderes romanos que habitavam sobre Jerusalém, sobre Judéia, Samaria, eles matavam cristãos para agradar os judeus. Os judeus, abre parênteses, povo de Deus, fecha parênteses, foram os grandes perseguidores da causa do Evangelho. Você lembra como eles perseguiram Paulo? Paulo mudava de cidade, eles mudavam também. Paulo ia para outro canto, eles iam também. Não foi assim a vida de Paulo? Fugindo dos judeus. Irmãos, quando aqueles que se dizem crentes não alcançarem a visão da glória que você alcançou, eles deixam de ser seu irmão e passam a ser seu perseguidor, passam a ser seu inimigo. Tem pastores aí, pastores, né? Com 500 anos de igreja, mas não vê as curas que nós vemos,
Não tem ninguém na igreja deles dando testemunho da glória que nós temos vivido neste lugar. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Pai. Eles não têm os recursos que nós temos com tão pouco tempo de ministério no alto deste morro. Eles não conseguem fazer a obra poderosíssima que nós estamos fazendo. Glória a Deus. Aleluia. E ao invés deles botarem o rosto no pó e procurar o erro, se olhar no espelho para procurar o erro, eles preferem afiar a língua e falar daqueles que estão sendo maiores do que eles. É o que acontece. E ao invés deles orarem, como eu já falei, orar e saber, Jesus, aquilo é obra tua ou é do diabo, que nem eu faço. Quando eu falo mal de um monte de situação que tem por aí, primeiro eu entro no meu quarto e pergunto àquele que não mente nem se engana: Jesus, aquilo ali é obra tua ou é do diabo? Jesus diz assim, é do diabo. Eu digo, então é contra ele que eu me levanto, porque o Senhor me deu graça para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Agora, falar sem saber. Tem gente que nem viu o meu rosto e fala mal de mim. Eu digo, Jesus, só o Senhor poderia me dar tanta graça. Anticristo, falso profeta, como é que pode, irmão? E o camarada se diz crente, e ele nunca entrou no quarto dele para fazer uma oração a meu respeito, para que Deus dissesse a ele o que eu sou ou quem sou. Aí depois está no leito de hospital, depois o acidente acaba com ele, a enfermidade arrasa com ele. Por quê? Simplesmente porque ele foi um ignorante. Ele está de Bíblia na mão, mas ele não segue o conselho de Jesus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Ele diz ser crente, mas ele não age como um crente. E aqui Pedro diz, alegrai-vos no fato de ser de participante das aflições. Quais foram as aflições de Cristo? Né? Eu me recordo que lá em João capítulo 6, aquele texto que as pessoas confundem com o negócio de ceia, não tem nada a ver com ceia, Jesus não está falando de comida nem bebida, em que Jesus diz assim, é aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que ele está falando? Isso aqui que Pedro está falando. Ele está falando daquele que não for participante das minhas aflições, porque comer do corpo e beber do sangue significava justamente ser participante das suas mesmas aflições, é fazer a sua obra sobre a terra como ele fez e ir com esta obra até o derramamento do sangue, ao extremo. E quando a multidão ouviu isso, não sei se entendeu, se não entendeu, mas saiu pela tangente, e Jesus vira para os discípulos, vocês também querem ir embora? E Pedro dá aquela declaração no verso 68, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, Pedro está dizendo aqui, vocês são participantes, se estão perseguindo vocês, se estão tentando vocês, é porque vocês são participantes da glória que há de ser revelada. Porque, irmão, quem não é participante da glória de Deus, está em harmonia com o mundo. É por isso que João diz que aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se, aquele que quer ser amigo do mundo, o que é ser amigo de alguém? É comungar do mesmo pão, é comungar do mesmo prato, é ser participante das mesmas coisas. Quando você consegue se sociabilizar com este mundo, de uma maneira plena, né? Tipo aquele, eu gosto daquele crente ali, que ele é gente boa, né? Quando o crente é gente boa, ele é inútil para o reino de Deus, ele não salga. Se ele não for gente boa lá no mundo, é porque ele está salgando, ele está fazendo diferença, ele está sendo luz do mundo, sal da terra e cidade edificada sobre o monte. Então, Pedro está dizendo, nada disso é estranho, essa ardente prova, alegrai-vos, vós sois participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Ele diz no 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se pelo nome de Cristo sois
vituperados. Essa palavra aí, meu irmão, quer dizer agredido, difamado, caluniado. Vituperado é uma injúria extrema, é uma difamação extrema, é tudo extremamente negativo sobre a sua vida que estão querendo lançar e dizer. E ele está dizendo assim: bem-aventurados sois, porque isso só acontece sobre quem? Sobre aqueles que têm o Espírito da glória de Deus, sobre aqueles sobre quem repousa o Espírito da glória de Deus, porque se isso aqui não tivesse acontecendo, significava que eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo disse: olha, eu vos comprei do mundo, eu vos comprei com o meu sangue, vós sois ovelhas na palma da minha mão e ninguém perseguirão a vocês. Se me difamaram, vão difamar vocês. Se me caluniaram, vão caluniar vocês. Por isso, irmão, que eu digo, o evangelho que pregamos aqui não é harmonia, não é evangelho social. Eu abomino o evangelho social. Se um dia um governador, um prefeito, seja lá quem for, de outra religião, que não cultue o meu Deus, me exaltar, eu acho que eu vou ficar terrivelmente contrariado. Já pensou um dia o Senado querer me dar uma medalha de honra ao mérito? Eu me mato. Eu vou me dizer, não, estou errado. Se um dia um governador me pedir para assinar um livro de ouro, como representante ilustre da nação, não sei o que eu faço da minha vida. E tem tanto pregador por aí se sentindo tão exaltado com isso. Ah, eu fui no país tal e o presidente me convidou para assinar no livro de ouro das pessoas mais importantes. Se ele fizer isso comigo, meu irmão, eu deixei de ser marginal. E evangelho para mim é ser marginal. Porque a Escritura diz: aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então você, na visão do mundo, você tem que ser marginal, viver à margem, ou seja, não se integrar nos conceitos do mundo, mas viver o conceito do Evangelho de Deus. Viu o que foi lido aqui? Jó, capítulo 1, versos 7 e 8. É isso aí. Ser um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal. Agora, você se desvia do mal na visão de Deus ou na visão do mundo? Então, ele diz no 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Ele está dizendo o quê? Sua vida tem que ser reta, você tem que ser íntegro. O que Jesus disse? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo, faça isso. Amar o teu próximo não significa compactuar com as obras dele, né? Você ama um homossexual? Ama, mas abomina o homossexualismo, porque a Bíblia diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Você ama um idólatra? Ama. Ama. Claro que nós amamos. Jesus Cristo não deu a vida pelo idólatra. Nós não éramos idólatras. Ele não deu a vida por nós. Nós amamos um idólatra, mas abominamos a idolatria. Você ama um espírita? Com toda certeza. Para que pregamos o Evangelho? Não é para que o mundo conheça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo? Amamos o espírita, mas abominamos o espiritismo. A doutrina do espiritismo para nós é lixo, é esterco, é satânica. Acabou a história. Amamos as pessoas de todas as religiões, mas abominamos todas as outras religiões. Religião para nós é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a única que cura os enfermos, expulsa os demônios, desfaz as obras do diabo. Essa é a única. O resto é falsa, é mentira. Então, nós temos que, sim, como Pedro diz, não padecer como um homicida. Nós não somos homicidas. Não padecer como um ladrão. Nós não roubamos nada de ninguém, porque o nosso Deus é quem põe o pão na nossa mesa. Não enganamos ninguém, não passamos cheque sem fundo, não falsificamos a assinatura de ninguém, não somos pilantras, não enganamos pessoas, que nem tem pastores por aí enganando com palavras persuasivas de sabedoria humana e roubando dinheiro do bolso das pessoas sem meter a mão lá. Não fazemos isso. Não somos malfeitores, nem nos metemos na vida dos negócios alheios. Cuidamos do nosso próprio negócio. A direção que Deus dá para a nossa vida é nessa que nós andamos. Essa é a nossa conduta. E acabou a história.
Então Pedro está dizendo, olha, estão perseguindo vocês, mas vocês não são homicidas, não são malfeitores, não são ladrões, vocês não estão fazendo nada disso, então deixa perseguir, porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre vocês. No 16, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Só existe uma maneira que Deus se alegra quando você padece, como cristão. Agora, o que é um cristão no nosso conceito aqui neste lugar, e o que é um cristão em tantos conceitos por aí? Um cristão, a Bíblia diz, né? Examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, vim trazer espada. Eu vim pôr a terra em dissensão, eu vim semear fogo, eu vim colocar divisão na mesma casa, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isto é evangelho, e entender isto é ser cristão. Não é viver em paz e harmonia, como eu sempre digo. Eu não sou hippie. Paz e amor, tudo bem, vamos tocar flauta, nada disso. Não é para isso que estamos aqui. Isso nós ouvimos a vida inteira e não fez diferença na nossa vida, nem na vida de ninguém. Muitos que ouviram isso a vida inteira, hoje estão aonde? Totalmente fora do caminho do Senhor. Então, se você padece como cristão, ou seja, pregando a verdade e sendo contradito, pregando a verdade e sendo perseguido, falando a verdade e sendo caluniado, falando a verdade e todo mundo desejando o teu mal, se você é um cristão, que se lixe, que se exploda quem estiver falando, porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não vai ser atingido. O Deus que te sustenta, na verdade, é poderoso. Pedro está dizendo, se você padece como cristão, não se envergonhe, glorifique a Deus, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Já é o tempo que comece o julgamento por onde? Pela casa de Deus. Ora, como que Deus vai julgar a sua casa? Para que vai julgar? Se a Escritura é muito clara em dizer que os salvos não serão julgados, mas as suas obras serão julgadas. Como é que Pedro está dizendo isso? Será que é uma heresia? Pedro teve uma visão errada? Não, eu concordo com a visão de Pedro. Por quê? Porque tem crente que pensa que é crente, mas não é. Tem igreja que pensa que é igreja, mas não é igreja. Tem pastor que pensa que é pastor, mas não é pastor. Tem um monte de gente, tem uma mensagem que nós divulgamos Brasil afora, que as pessoas estão ouvindo e a expressão que elas estão dizendo, ué, eu pensava que eu era crente. Pensa mesmo. Tem muita gente que pensa que é crente, até que nos ouve falar do Evangelho. Elas descobrem que o que elas ouviram a vida inteira não tem nada a ver com Deus. Foram iludidas, foram enganadas, foram conduzidas por palavras de sabedoria humana. Era o crente do cabelo, o crente do batom, sem contar as profecias. Deus está me falando que a irmã cortou o cabelo, e a pessoa achava que era crente. Um falso profeta, um mercenário, um degenerado profetizando na frente. Olha, Deus manda dizer para a irmã tomar cuidado com a roupa. Aí quando a pessoa ouve a gente pregar o Evangelho, aí ela descobre a realidade. Que o Cristo que nós servimos, ele não está preocupado com cabelo, barba, bigode, roupa. Ele não morreu na cruz, não veio da sua glória preocupado com isso. Então muita gente está descobrindo que é um verdadeiro evangelho, porque nós o estamos pregando. Somos nós que estamos pregando. Um evangelho que desafia a enfermidade, que desafia demônio, que desafia qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer conceito religioso, nós calamos qualquer um, abrimos a Bíblia e calamos qualquer um. A Bíblia é a palavra de Deus, e o Espírito Santo está do nosso lado. E ele diz, o julgamento começa pela casa de Deus, e como eu estava falando, por que o julgamento vai começar pela casa de Deus? Não deveria ser todos salvos? Para que vai julgar?
Se a Escritura diz que julgadas têm que ser as nossas obras, e não nós, que uma vez que estamos em Cristo, somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só que tem gente que ainda não aprendeu o verdadeiro conceito do Evangelho de Jesus Cristo. Um camarada é crente, ele é crente de igreja, ele não é crente dentro da empresa onde ele trabalha, ele não é crente no meio da rua por onde ele passa, ele não é crente no dia a dia, ele só é crente naquele horário do culto. Aqui dentro, meu irmão, somos todos iguais, estamos todos debaixo do mesmo teto, aos olhos humanos. Mas Jesus Cristo, que olha por dentro, ele faz a seleção. O prumo é dele, o prumo não é nosso. Não somos nós que nos colocamos diante do nosso próprio prumo, é ele que coloca o seu prumo diante de nós. Viu o que Jó fez? Jó era um homem reto, não tinha curva nele, não tinha insinuações, ele era íntegro, temente, ele era o que era realmente. Por isso Deus pôde contar com a vida daquele homem, e ele quer contar com a nossa. E Pedro está dizendo, o julgamento vem e vem pela casa de Deus, vai começar por nós, e não é? O arrebatamento não faz logo a seleção? 10 virgens, 5 o quê? Nécias, e 5 prudentes. As prudentes estavam preparadas, entraram nas bodas, vieram as nécias, as crentes também. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O quê? Nunca vos conheci. Amém? E ele diz, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecado? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Detalhe, os que padecem o quê? Segundo a vontade de Deus. Como ele disse anteriormente, tem gente que se mete naquilo que não é seu, em negócios alheios, e aí começam a padecer. Depois estou na prova. Não está na prova não, está na ignorância, não está na prova. Ah, estão me perseguindo. Estão perseguindo, você tem que perseguir mesmo, está se metendo onde não deve. Agora, ele diz assim, os que padecem segundo a vontade de Deus. É Deus, meu irmão, que te joga no vale da sombra e da morte e entra contigo. É Deus que te diz, desce ao vale, encara Golias, e ele desce contigo. Toda prova tem um princípio, meio e fim. Tem pessoas que não saem da prova nunca. Ah, irmão, estou na prova há 30 anos. Não está na prova há 30 anos, está na ignorância há 30 anos. Está na estupidez do conhecimento há 30 anos. Está se metendo onde não deve. Está em prova que Deus não colocou. Está em situação que Deus não mandou entrar. Entrou em labirinto sem ter a bússola, que é a palavra. Deus te leva para labirintos. Deus te leva para provas. Deus te leva para caminhos tortuosos aos teus olhos, não aos olhos dele. É Deus que leva. Então aqui está dizendo, também que padecem segundo a vontade de Deus. Quer dizer que há momentos em que você vai padecer e Deus está no negócio. Entendeu? Claro, Deus está no negócio. Cristo padeceu, Deus estava no negócio. João Batista perdeu a cabeça, Deus estava no negócio. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha, Deus estava no negócio. Daniel entrou numa cova, Deus estava no negócio. José foi vendido como escravo, Deus estava no negócio. Paulo foi perseguido, apedrejado, Deus estava no negócio. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Deus estava no negócio. João extraditado à ilha de Pátimo, Deus estava no negócio. Há momentos que você vai perseguir, vai ser perseguido e Deus vai ser glorificado, porque Ele está no negócio. Agora, entra no teu quarto, fecha a tua porta e aprende a ouvir o teu Deus, porque se você entrar num negócio onde Deus não esteja, tadinho de você, meu irmão. Você só perde tempo da vida, só padece, chora lágrimas de sangue e Deus fica de braços cruzados vendo você com a boca no pó sem te dar resposta. Porque Ele está dizendo, aquele que se entremete em negócios alheios, está dizendo que nenhum de vós padeça dessa maneira, homicida, ladrão, malfeitor, ou se entremetendo
e negócios alheios. Esta é o quê? Simplesmente uma conduta cristã. Eles tinham tudo isso? Tinham. Pedro está escrevendo para pessoas que tinham esse caráter, tinham esta conduta santa e poderosa. E o que estava acontecendo com eles? Sendo perseguidos. Então, para concluirmos, como o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, lá no versículo, bem no finalzinho das bem-aventuranças, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Por minha o quê? Causa. A causa do evangelho, ela envolve conceitos, padrões, princípios, condutas. Por minha causa. Quando você compra a causa do evangelho, quando você se dá a esta verdade do evangelho e você padece por ter comprado o preço dessa causa, então você vai ser perseguido. Ele diz: bem-aventurados sois. Ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O teu galardão é grande quando você está sendo perseguido pela causa do evangelho. Não é porque, estão me perseguindo porque eu sou crente, e ninguém nem sabe que o camarada é crente. Estão me perseguindo porque eu falei de Jesus. É mesmo? Será que foi isso mesmo? Agora, se realmente estão te perseguindo por causa da causa de Jesus, ele está dizendo: bem-aventurados sois. Amém? Por quê? Porque é grande o vosso galardão no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você: só é perseguido neste mundo, somente é perseguido neste mundo quem não faz parte dele. Só é perseguido neste mundo quem tem o Espírito Santo e não o espírito das trevas do diabo. Só é perseguido neste mundo quem realmente tem Deus na sua vida poderosamente. Perseguição não é para qualquer um. Aleluia. Perseguição não é para qualquer um. Perseguição é para quem realmente está incomodando o diabo. Perseguição é para quem realmente está desfazendo as obras do diabo. Perseguição não é para qualquer um. Por quê? Porque Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir. E tem pessoas que são fracas, não aguentam uma perseguição, não aguentam uma calúnia, não aguentam uma difamação, não aguentam uma palavra que é um dardo inflamado do diabo, não aguenta. Você é crente forte? Você é crente forte? Então você vai ser perseguido. Você vai ser caluniado. Você vai ser difamado. Imagina, as igrejas estão dizendo que Jesus Cristo não cura mais. Eles estão mentindo. Você vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E pastores engravatados vão dizer assim: eu fiz teologia, eu estudei 7 anos de seminário, eu ministro atrás do púlpito há 15, 20, 30 anos, e você, garoto, vai me dizer que Jesus Cristo cura? Ele não cura, não. E você vai fazer o quê? Ele cura? Sim, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Aleluia. Glória, glória a Deus. E ele vai te aplaudir, vai pedir para ver as marcas? Vai nada, meu irmão. Somente é perseguido quem incomoda. Somente é perseguido quem é templo realmente do Espírito Santo, quem faz a diferença, quem tem título de sal da terra e luz do mundo. Só esses são perseguidos. Os fracos não podem ser perseguidos, porque se eles forem perseguidos, eles perdem até a salvação, eles renunciam. Mas se você aguenta a perseguição, a calúnia, a difamação, a injúria, e ao invés de tu chorar no teu canto, você dobra os teus joelhos e dá glória a Deus, aí sim Deus vai contar contigo. Porque tem crente: Jesus, estão me perseguindo, estão me caluniando, Jesus, eu só quero fazer o bem. É mesmo? E está reclamando de quê? Crente que é crente, meu irmão, aguenta firme as provas, tentações, as lutas, e sabe que a nossa leve e momentânea tribulação
não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.